Muito bem, pessoal. Chegamos aqui à fase P3, a análise das causas dentro da fase de planejamento, né? Então, a gente já identificou o problema, já observamos o problema e agora vamos analisar as possíveis causas que podem estar fazendo com que esse problema persista, exista e persista, não é? Então, dentro dessas subetapas da análise de causas, a gente tem a primeira etapa, que é juntar todo o time e fazer um brainstorming. Detalhadamente, né? Você pretende perguntar, essa é a pergunta direcionadora. Quais são as causas que podem estar gerando o problema? Então imagina que você reuniu um grupo de pessoas, tá, que fazem parte daquele problema, ou daquele indicador, ou daquela solução que você está buscando, e em prol desse resultado você reuniu todo o time, e essa reunião do time, dentro de uma sala, você vai fazer uma pergunta direcionadora. Qual é a pergunta direcionadora? Quais são as causas que podem estar gerando o problema? Tá? Essa pergunta é importante, e principalmente ter um time que trabalhe, que veja esse problema de ângulos diferentes, porque você vai ter soluções diferentes, ideias diferentes para solucionar aquele problema. E o objetivo aqui é você levantar junto com o time de 20 a 40 causas, tá, que provavelmente estão gerando aquele problema, ou se for um indicador, quais são as prováveis formas, tá, de você melhorar aquele indicador que está tendo algum tipo de dificuldade, tá? Se for alguma ideia que vocês estejam desenvolvendo, da mesma lógica, levantem de 20 a 40 possíveis causas que podem estar causando o problema ou que podem estar melhorando aquele indicador, tá? Então, essas 20 a 40 causas, a gente vai chamar de as muitas causas possíveis, tá? E por que as muitas causas possíveis? Porque nem todas aquelas causas vão estar solucionando definitivamente o problema em questão. Nesse momento, nesse exercício, não se faz necessário a gente impedir alguém de trazer alguma causa. Se chegou a 40, por exemplo. Não, quanto mais ideias, melhor. Quanto mais proposições, melhor. E aqui eu chamo a atenção para algo muito importante. Eu conheço a história de uma pessoa que passou a ser conhecida como já morreu. É uma história interessante, tá? Em um determinado local, lá na cidade de João Pessoa, Paraíba, numa grande empresa, tá, que fabrica cimento, teve um profissional que caiu de uma altura de mais ou menos 3 metros e ele, caindo com as costas num alambrado de metal, não morreu. E aí foi colocado o nome dele de Já Morreu por causa disso. Mas a história de Já Morreu é interessante, tá? O que aconteceu? Uma ex-aluna minha, num curso de controle estatístico de processos, ela compartilhou essa história comigo e disse que eu poderia contar por onde quer que eu fosse. E isso eu vou contar para você, tá? Ela chegou como estagiária nessa empresa e, como estagiário, todo mundo que chegava ia fazer um mapeamento do processo para levantamento de possíveis pontos de melhoria, né? E para conhecer o processo em si. E ela chegou a determinado equipamento e naquele equipamento dava-se muito problema de retorno do solo. O solo vinha numa esteira, entrava naquele equipamento e existia um problema que normalmente lá na Paraíba, principalmente em João Pessoa, chove quase que todo dia, em determinados horários, tá? E o solo ele ficava um pouco mais úmido e causava dentro daquele equipamento uma dificuldade muito grande, que ninguém tinha conseguido resolver. Mas tinha um cara chamado, conhecido como Já Morreu, que falava com dezenas de estagiários diferentes sobre a solução daquele problema e nenhum estagiário levava aquilo em consideração, talvez por ser Já Morreu, um operador 3 que estava trabalhando ali, tá? Então, nesse sentido, essa pessoa, essa menina, que é ex-aluna minha, ela deu ouvidos a Já Morreu, propôs uma solução para aquele problema ao líder dela na época, foi feito conforme Já Morreu tinha dito, as pessoas pensando que a ideia tinha sido dela, e nesse sentido foi resolvido aquele problema, né? E foi resolvido, ela foi levada à sala da diretoria, depois ela conseguiu sair do estágio e entrar como trainee naquela empresa, e foi perguntado a ela como é que ela tinha conseguido em tão pouco, né, trazer uma solução para um problema crônico daquela empresa. E a resposta dela foi: eu dei ouvidos a Já Morreu. O pessoal não sabia quem era Já Morreu, da alta diretoria, né? Chamaram Já Morreu e aí premiaram ele. E por que eu contei essa história? Porque Já Morreu tem que estar na reunião de brainstorming, porque a ideia vai vir dele.
Tudo bem, pessoal? Isso é muito importante, tá? A gente não pode impedir que pessoas que estão diretamente ligadas àquele problema, àquele processo, elas sejam simplesmente impedidas de participar de reuniões de melhoria, tá? Elas têm que participar, porque elas conhecem o processo no detalhe. E da boca dela, da mente dela, vão vir muitas respostas relacionadas a possíveis soluções. É claro que algumas dessas respostas não são condizentes com a solução daquele problema. Tem coisas que realmente é uma viagem, né? Aí vai falar muita coisa que não vai fazer sentido. Pode não fazer sentido. Mas muitas das coisas que elas vão falar também, não apenas elas, qualquer pessoa, vão falar coisas que não faz sentido, falar coisas que faz sentido. E aqui a gente tem que deixar o escopo aberto para elas trazerem soluções para aquele problema, para aquela ideia, para aquele projeto que está sendo, aquele indicador que estão sendo propostos em relação à sua melhoria, né? Então, fazendo um levantamento de 20 a 40 causas que podem estar levando, exemplo, àquele problema, a gente vai chamar essas causas de as muitas causas possíveis. Então, aqui dentro desse template, você pode digitar todas as ideias, colocar em tamanhos menores, mas você pode digitar todas as ideias em formato de frases aqui dentro, para que a gente saiba de onde provavelmente pode estar vindo aquele problema, as causas daquele problema, o que está originando aquele problema. Joga aqui as muitas causas prováveis, tá? Cada uma dessas causas prováveis, ou a cada uma delas, você vai nomear um valor de x, tá? Por exemplo, x1 é esse problema, o x2 é aquele, x3 é aquele outro. Isso pode ser por ordem de aparecimento, né? Imagina que as pessoas começaram a falar os problemas, você coloca x1, o problema 1, tal, 2, tal, 3, tal. Coloca em formato de x, x1, x2, x3, porque vai ficar mais fácil quando você for fazer uma exclusão de algumas dessas causas, que vão ser causas que eram possíveis, mas não eram prováveis. Vou explicar a diferença agora, tá? Depois de você colocar um x para cada uma dessas causas, a gente tem um grupo aqui de muitas causas, você vai aplicar um funil, tá? A gente tem muitas formas de aplicar esse funil. Mas a gente tem que sair de 40, 50, 60 causas possíveis para 5, 10 causas prováveis. Qual é a diferença de causa possível para causa provável? A causa possível tem uma desassociação com a obrigatoriedade de resolver aquele problema. Ou seja, essas causas possíveis não obrigatoriamente vão resolver aquele problema. São ideias de onde aquele problema pode estar surgindo. Tudo bem? Quando diz que é possível, é muito lógico dizer o seguinte, ó, imagina que eu estou tirando nota ruim nas provas, tá? Notas ruins nas provas da universidade, da faculdade. E aí, quando a gente vai fazer uma avaliação, eu chamo todo mundo assim, pessoal, por que vocês acham que o meu resultado está sendo ruim nessa matéria aqui? Ah, o pessoal vai dizer muita causa. Por Israel, toda vez que você toma picolé, você vai para a prova, você passa lá na Bob's, compra um sorvete na Bob's, aí toma um sorvete e vai para a prova. É por causa de você estar indo ruim. Tá. Isso pode ter relação? Pode, mas pode também não ter relação. É algo possível. É algo possível. Eu tenho que avaliar para saber se tem ou não tem relação. E essa avaliação, se tem ou não tem, é aplicar esse funil, que pode ser um funil, é lógico, um funil lógico, né? Então, daquelas muitas causas possíveis, terminou a reunião do brainstorm, terminou, todo mundo deu ideia? Deu, beleza. Agora, desassociando de quem foi que deu a ideia, você pode perguntar, pessoal, daqui, dessas 40, vamos escolher as 10 mais prováveis. Agora sim, você chegou nas poucas causas prováveis. Daquelas 40, vocês vão começar a fazer uma votação, avaliar, não, isso aqui faz mais sentido, isso aqui não faz tanto sentido. Não é porque não faz sentido que tem que ir para o lixo, tá, pessoal? Isso tem que ser uma coisa que tem que ser dita no início do brainstorming, né? No início do brainstorming, que todo mundo ali tem a mesma importância, dá ideias, e a gente não vai negligenciar um em prol do outro porque as ideias não foram dadas da melhor maneira. Não, não faz sentido, tá? Todo mundo tem valor. Então a gente aplica esse funil. Existem outros funis? Existem. A gente pode aplicar normalmente aqui a matriz Guth, né? A gente pode aplicar aqui a matriz de esforço e impacto. A gente pode aplicar alguma outra matriz que tenha relação com importância e urgência, tá? E aí fica à vontade. Como o PDCA ele lida muito com avaliações utilizando ferramentas de gestão, então a gente usa aqui muito ferramentas estatísticas, né, como uma análise de variância, um planejamento experimental fracionado, uma análise de componentes principais. São técnicas estatísticas para a gente descobrir das muitas causas possíveis quais são as mais prováveis, entenderam?
Então, aqui no PDCA a gente usa essas técnicas. Então, pode ser uma reunião, como são causas, a gente está resolvendo problemas de causas conhecidas, aí não precisa dessas técnicas mais avançadas, né? Então, aqui, fazendo perguntas, a gente vai sair das muitas causas possíveis das 40 para aquelas 10, 5, 10 que são mais prováveis, né? E no final, faça um filtro lógico para separar, dentre as muitas causas possíveis, as poucas causas prováveis. Aí você vai separar entre 10 e 20 ou entre 5 e 10 causas prováveis, tá bem? E com isso, você termina o exercício de brainstorming dentro dessa etapa, tá bem? Eu vou dar uma paradinha aqui no vídeo para a gente falar da etapa 2 e etapa 3 já nessa próxima aula da gente. Fica aí, vamos lá.